se afaste da tentação, que a gente esteja fortalecido para passar por determinados ambientes. Enquanto a gente não está fortalecido, que a gente fique resguardado em relação a isso, né? E continue nos alimentando, continue alimentando nossa fé, continue estudando a palavra de Deus, continue em oração, né? Em jejuando, né? Nos fortalecendo para que Deus, né? Nos dê o fundamento necessário, o fundamento, que a nossa casa, né? Seja construída sobre o fundamento, sobre a pedra, né, fundamental que é Jesus Cristo. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Para te agradecer, Senhor, por mais essa rica oportunidade, Pai, de podermos estar aqui reunidos em teu nome, Senhor. Para te agradecer, Senhor, pelos teus livramentos, pelas misericórdias que tem tido com os teus, Pai. Estamos aqui presenciando mais um fato, Senhor, na vida da irmã Marineide, Senhor. Tua serva, Senhor. Ela está um pouco abatida, mas eu sei que no fundo ela sabe, Senhor. Ninguém tem crido que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Que o Senhor vai na frente desses casos, principalmente quando nós intercedemos por ela, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, Pai. Sê com ela neste dia, Senhor. O que ela tiver que fazer, que faça, Pai. E o que tiver que ser feito, que seja feito, Senhor. Abençoa a vida dela, protege, guarda, livra de todo mal, Senhor. Que isso que ela está passando, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado, Pai. Porque tu és um Deus poderoso e faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos para os seus. Então eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer na vida dela o melhor, Pai, que o Senhor tem para ela. Assim como todos nós, Pai. Nos abençoa neste dia, fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, porque vamos refletir na tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Em Lucas capítulo 8, onde fala que as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E depois, para prosseguir, porque é só três versículos, a gente vai para a parábola do semeador. E diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 8. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas, né? Mulheres que eram costureiras. Depois nós vamos aqui para a parábola do semeador. E Jesus começou a pregar, ajuntando uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear, e a sua semente, e quando semeava, caiu algumas junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por um. Dizendo estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus.
E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. E o que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e delícias da vida e não dão fruto com a perfeição. E aquela que caiu em boa terra, essas são as que, ouvindo a palavra, o conservam no coração, honesto e bom, e dão fruto com a perseverança. Amém? Então, meus amados, está aqui uma palavra interessante para que nós possamos, nesta manhã, refletir mais uma vez. Eu vou dar oportunidade para a dona Licinha, para alguém aí que estiver interessado em falar alguma coisa, porque a dona Licinha hoje vai sair mais cedo, e depois eu concluo aqui o que Não, seu Mário, pode me pediu falar. você Hoje eu falar. estou mais para ouvir do que para falar. Depois eu falo, se tiver, se houver. Viu? Pode falar. James quer falar, ou mais alguém que está aí? Então, amados, vemos aqui que nosso Senhor Jesus Cristo continuava fazendo a sua missão de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Tá aqui, seu Mário. E, oi? Vamos comentar esse trecho aqui. É, Jesus, essa parábola aqui, vem falando do coração do homem, né? É, vamos ler devagarzinho aqui, a gente tem bastante coisa boa aqui, ó. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade. Depois disso o quê, né? Vamos ver o que ele estava fazendo antes aqui. Quando ele foi ungir aqui os pés dele, né? Então ele saiu daquela casa lá do fariseu. E aí, que aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E os 12 iam com ele. Olha lá, hein? Os discípulos estavam ali presentes com ele. E também algumas mulheres, né, que haviam sido curadas de espíritos malignos de enfermidade. Maria Madalena, aqui vai falar que saíram 7 demônios da Maria Madalena. Eu não lembro se nos outros evangelhos fala essa quantidade de demônios que saíram de Maria. Me Não, é surpreendeu só ontem nesse. quando eu li isso daqui. E Joana, mulher de Cusa, né, procurador de Herodes, né, Susana e muitas outras, quais lhe prestavam assistência com seus bens. E aqui vem, né, a palavra vem falar, né, também a importância aqui das pessoas dando assistência, né, ao ministério, né. Então ali Jesus tinha ali o apoio dessas mulheres, né, o apoio financeiro, né, o apoio financeiro do ministério dele. E aqui, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, né, uma parte caiu à beira do caminho, né, foi pisada. Aqui ele vai falar depois o que que é cada personagem dessa parábola que a gente comenta aqui, ó. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outras caiu parte sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Aqui a gente pode até trocar essa palavra por humildade, né? Mas falar que não pode mexer na palavra, né? Mas é justamente isso, né? A palavra, às vezes ela não entra no coração da pessoa, né? Porque a pessoa não consegue reconhecer, né? Ter humildade também, né? Mas aqui a palavra fala que faltou umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em terra boa
cresceu e produziu a 100 por um. E acho que aqui vai falar de boas obras, né? E a gente falando que primeiro a palavra tem que entrar, para depois ter as boas obras, né? Não ter boas obras, né? Justificando, né? Ontem eu estava fazendo um treinamento de hermenêutica e o pastor estava falando de principais tipos de interpretações que tem, né, da Bíblia, né? Ele falando das falsas interpretações. Aí tem uma interpretação que é a moralista, que a pessoa lê a Bíblia achando que a Bíblia é uma mensagem de, ah, não, então tá bom, então se eu fizer todo o bem, né, que Jesus ensina, que se eu fizer o bem, então eu estou salvo, eu não preciso crer, né? Eu só preciso fazer o bem para ser salvo, né? E aí a gente volta lá na questão dos legalistas, né? Que achava que era pelas ações dele que eles seriam salvos, né? Então, assim, quanto mais eles cumprissem as leis, então aquilo garantia a salvação deles, né? E, na verdade, a salvação não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo, né? A gente é salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, né? E, né? E graças né, ao temor, ao respeito e tudo, né? A graça que ele tem, a gente se dedica, né? E, e graças ao respeito dele, a gente também tem boas obras, né? Mas as boas obras é reflexo da fé que a gente tem, né? Que fala, né? Dizendo, clamou, né? Produziu a 100 por um, né? Dizendo isso, clamou, quem tem ouvidos, ouça. E seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta, né? Respondeu Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas. Olha que interessante aqui, né? Que Jesus fala: para vocês eu vou contar, mas para eles eu vou deixar essa parábola aí, eles vão ter que pensar um pouquinho sobre isso aí. Mas para vocês que estão próximos de mim, eu vou revelar. Né? Para vocês que são íntimos a mim, eu vou revelar. Né? Mas para aqueles que estão passando aqui pelo caminho, eu vou só deixar isso aqui no ar. Né? Quem tiver interesse e quiser mergulhar, vai entender. Agora, quem quiser só pegar de ouvido, vai ficar confuso, não vai entender, porque isso aqui é para quem anda comigo. Né? Não é para quem. Né? E, e é. Aí vai num outro. Aqui eu até lembrei que eu anotei aqui, ó, outro tipo de interpretação que é o modernista. O modernista ele olha a palavra de Deus, ele olha, ele lê a Bíblia, mas ele não acredita nos milagres. Ele acredita que as mensagens são boas, mas os milagres não são reais. Né? Então é aquele que não consegue mergulhar, né? É aquele que realmente, né, vai ter dificuldade de realmente conseguir entender essa parábola, porque assim, você vai só entender a parábola se você andar no espírito, né? Se você andar só na razão, você não vai conseguir ter a compreensão realmente da palavra, né? E aí ele fala aqui, né? Vamos lá. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, a semente é a palavra de Deus. Ela que é derramada sobre os nossos corações, derramada né, ao longo do caminho, né? Entre as pessoas. Algumas sementes a gente sabe que vão cair. Ó. Aqui caiu à beira do caminho são as que ouviram, venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então, as palavras que são, né, espalhadas por aí, as pessoas têm dificuldade de aceitar, né? Ela confronta a palavra de Deus, para a gente ser curada, dói, né? Então, machuca, né? Transforma, cutuca. Então, às vezes, as pessoas têm realmente, né, muito incômodo com isso e elas não conseguem receber essa palavra, né? E a gente sabe que a luta ela não é carnal, né? Ela é espiritual, né? Então o diabo fica ali brigando para não deixar, né? Para não deixar a pessoa ser salva, né? Ele fala que não, porque, né? Para que não suceder e crendo sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria. Olha que maravilha, né? Estes não têm mas esses não têm raiz, né? Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. E aqui Jesus fala, né, que justamente sobre aquela questão onde às vezes as pessoas se ouvem a palavra, elas se convertem, né? Elas caminham com ele durante um tempo, elas conseguem, né, sentir o sentir a presença do Espírito Santo, de Deus na vida deles, mas quando vem as provações, né, que são muitas, né?
a pessoa às vezes ela não consegue continuar na caminhada, né? Ela acaba desistindo, né? Ela acaba desistindo às vezes porque aqui ele fala, né? É tentada por cobiças do mundo, que eu acho que é o caso dos espinhos, né? Mas também às vezes por temor. Falou, pô, agora as coisas ficaram mais difíceis para mim, né? Depois que eu me converti, as coisas ficaram apertaram aqui, né? Tá tudo acontecendo comigo, né? Mas a gente sabe que é um processo, né? É uma passagem, é temporário, né? Porque o inimigo ele vai cutucar realmente, ele vai deixar tentar tirar você do caminho, né? Mas tem que ser persistente, tem que seguir, né, em frente, porque nós somos blindados por Deus, né? Nós somos blindados por Cristo, né? Então a nossa persistência, né, o inimigo ele vai desistir, né? Ele vai embora, né? Ele não vai ficar constantemente a vida inteira fazendo isso. Então assim, a nossa persistência, né, no Senhor, nessa caminhada com Deus, né, ela é permanente, ela é eterna, né? Mas a tentação do inimigo, ela é temporária, ela vai embora, ela não vai ficar para sempre. Ó, a que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, né? Os seus frutos não chegam a amadurecer. Olha que pena, né? Isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as tentações da vida, né? Porque a vida, a gente estava falando outro dia do vinho velho, né? E do vinho novo, né? Então, assim, a gente se torna uma pessoa nova. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as tentações daquilo que a gente fazia antes, né? Ah, não, eu vou lá só um pouquinho. Não, não, vou fazer só mais um pouco, só fazer só um pouquinho. Então, assim, cuidado com aquilo que a gente permite entrar na nossa vida, porque o demônio ele fica ao redor, né? Ele fica ao redor só, né, tentando, tentando, tentando. Então, assim, que a gente não caia na tentação, né? Então, a gente se afaste da tentação. Então, se a gente não está forte espiritualmente, se a gente não está forte para poder passar, né, não ficar, mas passar por determinados ambientes, né, que a gente se fortaleça, que a gente, né, fique mais apegado à palavra, que a gente se afaste da tentação, que a gente esteja fortalecido para passar por determinados ambientes. Enquanto a gente não está fortalecido, que a gente né, fique resguardado em relação a isso, né? E continue nos alimentando, continue alimentando nossa fé, continue estudando a palavra de Deus, continue em oração, né, e jejuando, né, nos fortalecendo para que Deus, né, nos dê o fundamento necessário, o fundamento, que a nossa casa, né, seja construída sobre o fundamento, sobre a pedra, né, fundamental que é Jesus Cristo, né, para que a gente não caia na tentação das pequenas tentações que podem virar um grande tropeço na nossa vida e fazer com que a gente, né, se afaste de Deus, né? E aí a gente fala da apostasia, né, que é até abandonar mesmo, né, a caminhada, né? E aqui, a que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Olha que graça, né? Isso aqui é maravilha, né? Então a gente vê a caminhada de muitos irmãos, né, que são tocados por Jesus, né? E ao longo da vida continuam nessa caminhada com ele, né? E aí, ao longo dessa caminhada, né, vão fortalecendo cada vez mais a fé deles, né? E vão produzindo frutos também. E quais são esses frutos que Jesus fala aqui, né? É a generosidade, é o amor, né? É um coração tocado ali numa palavra, às vezes, que, né? Uma palavra, um ato, às vezes, né? Que o irmão faz ali, né? E, às vezes, e muitas vezes são irmãos que são convertidos, né? São irmãos que acabam, né, recebendo a salvação também através de um ato, né, desse irmão que já está nessa caminhada longa. E a gente vê aí, no nosso grupo, graças a Deus, a gente tem exemplos, né, de pessoas que fazem isso, né? O Somário, Dona Lucinha, né? A Tamires também, né? O irmão James também tem, né, a caminhada dele. Então, são as pequenas, né, atitudes das pessoas ao longo, né, da vida cristã que vai também proporcionando a salvação para outras pessoas, né? E Cristo nos usa, né, para isso, né? Jesus Cristo nos abençoa por permitir, né, que a gente possa viver e presenciar, né, e testemunhar essas maravilhas que Deus, né, faça nas nossas vidas, né? Bem, se alguém quer comentar alguma coisa. Eu quero sim, só quero terminar aqui uma reflexão aqui. É,
Vamos ficar parado também. Queria voltar lá. Eu até ia sugerir aos colegas, se vocês acharem conveniente, da gente fazer a leitura separado por esses trechos, assim, sabe? Por exemplo, aqui, pelo menos na minha Bíblia, ela separa as duas partes, né? Uma que fala sobre as mulheres que seguiam Jesus e a outra que é a parábola do semeador. E aqui, nessa primeira parte, né, que fala das mulheres que seguiam Jesus, a palavra de Deus é maravilhosa, né? Falou meu coração aqui hoje que eu vou ler que fica mais fácil aqui, ó. Jesus, ao incluir mulheres ao seu ministério, traz igualdade, honra à mulher. A mulher, a companheira do homem, feita para ele, da mesma semelhança e o mesmo sopro de vida, o mesmo espírito que soprou no homem, soprou também na mulher. E essa palavra traz honra às mulheres, que à época menosprezadas, e mostra o quanto são semelhantes ao homem, sofrendo inclusive dos mesmos males e também contribuindo para o reino, cada qual com suas atribuições, possibilidades e responsabilidades. E, e nesse mundo patriarcal, né, é muito comum que as mulheres sejam colocadas em segundo plano, muitas vezes menosprezadas, e é maravilhoso como Jesus ele quebra esse paradigma, né? Ele traz à mulher um, uma condição de igualdade. E ele ensina que nós devemos respeitá-las, né? E que elas podem contribuir não só com o reino, mas é tão óbvio isso que eu estou falando, né? A mulher contribui tanto na nossa vida. Quem não sabe, né, que uma mulher ela tem a capacidade de colocar um homem ou para cima ou para baixo, dependendo da mulher que o homem escolhe, a vida dele pode ir para cima ou pode acabar de vez, né? O quão importante é uma mulher. Mas, infelizmente, a gente ainda tem sociedades hoje que a mulher é colocada em segundo plano ali. Ontem a gente estava na igreja, num encontro que a gente faz a cada 15 dias, quarta-feira, que fala um pouco de negócios, né? E não tinha nenhuma mulher, só tinha homens. É, nossa sociedade ainda é um pouco machista, né? Às vezes, enfim. Mas eu entendo aqui que Jesus, ele... Porque eu estava lendo a minha Bíblia e naquela época não existia mulheres nos ministérios, né? Aqui, ó, naquela época não havia mulheres entre os discípulos de um rabino. Daí a singularidade de Jesus. Algumas delas, como Joana, eram de famílias ricas e contribuíam financeiramente com o ministério de Jesus. Ou seja, não só por ser mulher, mas assim, cada um contribui com aquilo que lhe é dado, né? Igual as partes do corpo. A mão tem a sua parte, os braços a sua, o coração, cada organismo, né? Então, eu queria fazer esse destaque aqui para esse. E na minha versão aqui falam também que iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades, ou seja, não só Maria, mas outras mulheres também foram
curadas de espíritos impuros ali. Jesus curou a todos, né? Homens, mulheres, enfim. E a gente já viu essa parábola, essa parábola, né, do semeador, ela é bastante conhecida, né? E enquanto o Fábio comentava aí, me trouxe um outro insight, né, sobre tudo isso, assim, ele comentou aí, aqueles que andam com Jesus, que se dedicam ao entendimento, ao aprendizado, sempre tem algo mais, sempre vai ter um algo mais. As explicações vinham apenas para os discípulos, né? Porque Jesus falava por parábolas e a maioria, muitos não entendiam. Mas aqueles que buscavam o entendimento, buscavam a Jesus e buscavam o entendimento do que estava sendo feito, e Jesus entregava ali o conhecimento, né? Ou seja, o conhecimento, a sabedoria, não é dado a qualquer um, é dado para aqueles que realmente buscam, que têm fome, que dão valor para isso, né? Então é preciso que a gente dê valor à palavra de Deus, que a gente dê valor a, ao nosso Senhor, para que Ele nos honre também com a sabedoria, com a sua palavra, que é a semente da vida, inclusive. Amém? Só esse complemento que eu queria fazer aqui. Glória a Deus. Mais alguém quer comentar? Tá ali, Lucinha, Mari. Com relação, eu estou aqui sem aparecer, gente, porque eu estou para lá e para cá, que eu preciso sair já já, mas com relação a essas mulheres, né, como James falou, Maria Madalena também era recursada. Aí diz, a história secular conta que ela era mulher de recurso também. E aí no próprio Evangelho está dizendo, com relação a 7 demônios, tem no Evangelho de Marcos, viu, Fábio? Que você disse que não sabia se tinha outro evangelho que falasse que ele havia expulsado 7 demônios, tem no Evangelho de Marcos, acho que é Marcos 16:9, eu acho. Vou ver. Peraí, eu estou para lá e para cá, gente, me desculpem, mas é porque hoje está bem agoniadinho para mim. Mas no Evangelho de Marcos 16:9, diz que ela tinha realmente 7 demônios. Então, assim, preponderante essa importância que Jesus dá, né, às mulheres, né? Ele quebrou todo um paradigma, como bem disse James, de aceitar essa ajuda das mulheres, né? Quando a gente vai ver, inclusive lá nas epístolas de Paulo a Coríntios, nas cartas dele, ele fala que as mulheres estejam caladas, mas só que ali era num contexto que aí a gente pode dizer, mas Paulo está dizendo isso e foi depois de Jesus que a mulher fica calada na igreja, se tiver que perguntar alguma coisa, pergunte seus maridos em casa. Porém, ali é porque a igreja de Corinto estava uma bagunça. A igreja de Corinto estava uma bagunça e elas faziam algazarra e falavam em língua estranha e era aquela confusão. E aí por isso Paulo disse isso, né? Mas Jesus trouxe aqui toda uma importância, digamos assim, um galardão terrenal para essas mulheres, né? Um galardão a gente vai receber no céu, né? De acordo com, né? As nossas obras vão servir para isso, né? A salvação vem do sangue de Jesus, da cruz de Jesus, mas os galardões é pelo que a gente fez. A gente não sabe que galardões são esses, mas eu estou falando aqui de galardões na terra. Era permitido a essas mulheres, todas elas tinham sido curadas, né? De enfermidades, né? A Bíblia está falando aí, a palavra de enfermidades físicas, de enfermidades espirituais, como o caso de Madalena, né? Então, isso é tremendo. Com relação à parábola, deixa eu voltar para a Bíblia, que eu estou distante da Bíblia, eu estou fazendo... Meu Deus, como é que se faz? Faz desse jeito, gente? Quando Jesus diz aqui, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais falas por parábola. Olha, é muito lindo, é aquilo que a gente falou um dia desse, o que está aqui os mistérios de Deus para nós,
para o nosso conhecimento aqui da palavra, é tremendo, porque ele dá a conhecer. Como eu já falei para vocês, quando eu estou lendo a palavra, que eu não entendo um determinado versículo, aí eu não passo para o outro enquanto eu não entendo. Quando eu estou fazendo meu estudo sozinha, né? Quando eu estou lendo sozinha a palavra, e eu fico dizendo, chega cá, Espírito Santo, me diz o que é que isso aqui, como é que funciona e tudo, e vem a resposta de um jeito ou de outro, vem através de um louvor, vem através de um outro versículo, vem através de outra passagem bíblica, vem através da fala de alguém. Então, assim, é tremendo. Então, ele não nos deixa sem conhecer os mistérios dele, não. O que está na palavra, obviamente, logicamente que o que ele não quer revelar, o que ele não revelou até os dias de hoje e nem revelará, é porque não está na palavra, é mistérios dele, mas os mistérios para nós aqui, e nós fazemos parte dessa turma aí, né? Ele estava falando aqui para os apóstolos e para aquelas mulheres que estavam ali perto, e esses apóstolos hoje em dia somos, esses discípulos, na verdade, hoje em dia somos nós, né? Ele nos dá a conhecer os seus mistérios, isso é tremendo, isso é um privilégio tão grande, é uma dádiva, é um presente de Deus. É só isso que eu tenho a falar agora. Posso fazer um complemento aqui, a minha fala, rapidinho? Eu queria voltar lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, onde a Bíblia fala da criação da mulher. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair no sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que o ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem: Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então, o que ele traz aqui, né? A própria palavra fala que o homem e a mulher se tornam um só. Se os dois se tornam um, se os dois são o mesmo, como pode o homem subjugar a mulher? Ele está subjugando a si mesmo. Isso não faz sentido, né? Então, é feito dele mesmo, né? Então, nós temos aqui a obrigação, sabe? De sermos respeitosos, amáveis e honrar, honrar nossas mulheres, né? Aliás, tirando a parte, até tirando a parte aí espiritual, enfim, né? São elas que nos trazem a vida, né? São nossas mães, nossas esposas, nossas filhas, nossas mulheres. Então, meu Deus do céu, é maluco, né? Ver como até hoje tem sociedades que ainda subjugam as mulheres e tentam deixá-las numa posição subalterna, submissa, subjugada, enfim. Glória a Deus por nós termos temos o, tido- timo- ter- temos o privilégio de ter a palavra de Deus que nos orienta, nos guia,
e nos traz ao entendimento correto. Porque vejam, naquela época, mesmo os judeus, que eram os filhos de Deus, que receberam as leis de Deus, que tiveram contato direto com Deus e com os maiores profetas e aqueles que orientaram e todas as leis e tudo mais, agiam com as mulheres de maneira equivocada. E Jesus, como não só essa relação com as mulheres, mas com todas as relações, todas as outras relações de costumes e de tradições e de entendimentos distorcidos da vontade de Deus, Jesus vem corrigindo isso, né? E trazendo para nós qual é a vontade do Pai, como nós devemos agir e o que é o reino dos céus, segundo o entendimento do próprio Deus. Amém? Só isso que eu queria complementar. Amém. Boa colocação bem feita, viu? Do James, porque realmente, quando Deus diz que eles vão deixar pai e mãe, vão se unir, os dois serão um, ou em outras versões serão uma só carne, é porque são iguais, né, James? É porque são iguais, meu Deus. E depois, o que veio depois disso aí, depois da criação, não foi entendido. Não foi. Né? Porque a mulher não tinha valor nenhum, nem contada era, nem participar do censo, ela participava lá em Israel, no Antigo Testamento. E Jesus veio quebrar tudo isso. Ô, glória. Você vê que Pois é, traz tudo meus isso? irmãos. Pode falar, pai. Posso falar? Posso falar um pedacinho? Eu não podia deixar de comentar, inclusive eu comecei falando a respeito das mulheres aqui, e o Fábio pediu a palavra e eu parei. Nós não podemos deixar de citar o nome das mulheres no reino de Deus. Afinal de contas, alguém tinha que lavar, passar, cozinhar, né? Alguém tinha que cuidar de Jesus e seus discípulos. E quem poderia fazer isso melhor senão as mulheres, não é verdade? Então elas não podem ser excluídas. Nós não podemos menosprezá-las e não citá-las aqui, porque nosso Senhor Jesus Cristo mesmo falou que ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos, né? E como eu também sou um deles. Eu, antes de conhecer Jesus, meu Deus do céu, não quero nem falar do meu passado, porque não, não soma, não acrescenta nada. Mas a importância de todos no reino de Deus, amados, todos. As pessoas mais desprezíveis, ela pode contribuir com o reino de Deus assim de uma forma extraordinária, mais que os outros. Porque a pessoa que está lá no mundo, e por um motivo ou por outro não teve acesso, não teve conhecimento da verdade, da palavra, de repente ela passa a conhecer a palavra, ela tem a oportunidade, ela conhece, a palavra cai em boa terra, essa é a boa terra, cai em boa terra, e essa pessoa se torna um crente fervoroso, uma pessoa pronta a fazer o possível e o impossível para servir a Deus da melhor forma possível. Olha o caso de Maria Madalena. Foram 7 demônios que foram tirados dela. E ela se tornou, assim, uma mulher, uma servidora de primeira classe. Ela foi uma das primeiras que foi lá quando Jesus foi crucificado. Ela foi a primeira a ir lá no sepulcro. Queria saber onde é que estava o mestre, onde é que está o corpo, onde é que está. Ela foi, ela não chamou Pedro, ela não chamou João, ela não chamou ninguém, ela foi sozinha. Porque ela cria o Deus verdadeiro. Nós não podemos esquecer essas coisas. E foi aqui, uma das que foi mais desprezada. As pessoas olhavam para ela com indiferença. Os Simãos da vida ali olharam para Jesus e, se vocês soubessem quem é essa aí, ó. Meus amados, todos, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo falou, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, amados,
Vamos olhar para as pessoas lá fora que estão perdidas ainda, que não conheceram Jesus, que não o conhecem, sabendo que elas podem fazer muito pelo reino de Deus. Elas podem ajudar a salvar muitas pessoas, a trazer para o reino de Deus muitas vidas, muitas almas. Então, essas mulheres não podem deixar de ser citadas. Está aqui Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Olha só, essa mulher aqui, ela contribuía financeiramente com o ministério de Jesus, porque ela era boa empregada, ela tinha um bom emprego, ela era procuradora de Herodes. Susana e muitas outras serviam com suas fazendas. Susana era costureira, era uma mulher prendada, ela cuidava das roupas. Então, nós temos aqui, gente, pessoas que muitas vezes não são citadas, mas todas são importantes. Tudo bem que nossa salvação é pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que entender o seguinte, amados. Nós não vamos levar nada dessa terra, nada. Quando nós partirmos daqui, quando nós fecharmos os nossos olhos, até o nosso corpo vai ficar aqui na terra. O que vai subir? Vai subir os seus atos. O que você fez aqui na terra, isso você vai levar com você. Porque vai haver o dia do julgamento, o grande dia do trono branco, em que nós iremos se apresentar diante de Deus. E o que nós vamos levar para Ele? Vai ser colocado em nós o que você fez na terra. Então, essas coisas que nós fazemos aqui, elas vão conosco. Elas vão, porque lá o Senhor vai pesar na balança o que foi feito a favor e contra. Então, por isso que os nossos atos aqui na terra são contados. São contados, amados. Vai ser julgado diante do trono branco. Agora, quando a pessoa não conhece a Deus e ela anda de alguma forma nos caminhos, procurando ser uma pessoa honesta, uma pessoa digna, uma pessoa amorosa, como posso citar aqui o centurião, que não era judeu, mas era um homem querido, um homem que fazia o bem, que procurava coisas que agradavam a Deus, como a viúva de Naim e muitos outros, amados, a serem citados. Deus tem misericórdia dessas pessoas. E isso tudo vai ser contado. Então, meus queridos, nós sabemos que Deus ama a todos. Não quer que nenhuma alma sequer se perca, mas que todos venham ao arrependimento e busquem a Deus de todo o coração e procurem servi-lo da melhor forma possível. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas muitas vezes acham que não precisam de Deus. Elas estão perdidas realmente. Mas aquelas que são achadas, aquelas que caíram na boa terra, essas sim vão dar frutos 100 por 1. 100 por 1. E isso todo mundo tem, todos têm a oportunidade de ser importante no reino de Deus. Hoje, por exemplo, eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e ler o nosso devocional aqui, está em Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essas foram as palavras de Jesus para Pedro. Quem deseja compreender divinamente esta comissão que o Senhor deu a Pedro, não deve confundir o reino dos céus com o próprio céu. O reino dos céus é na terra, e o reino de Deus na sua atual forma, certo? Enquanto Cristo, o Rei, estiver no céu, e prossegue até ele se manifestar para estabelecer o seu reino na terra. Pois bem, quando Jesus Cristo vivia na terra, os judeus esperavam pelo reino de Deus em poder
e glória visível. Os profetas o haviam anunciado dessa forma. Porém, a multidão estava sob a influência dos líderes religiosos e rejeitou a Cristo. Eles permaneceram infiéis e crucificaram seu rei. Assim, o reino assumiu a forma de um ministério conhecido apenas pelos crentes. Após o retorno de Jesus Cristo ao céu, Pedro deveria começar a anunciar o evangelho sobre essas novas condições e assim abrir o reino dos céus. Foi o que ele fez, usando as chaves confiadas a ele. Por meio do seu ministério, Pedro abriu o caminho para o reino dos céus, primeiramente aos judeus, depois aos samaritanos e, por fim, a todas as nações que creem em Jesus Cristo. Todos que reconheceram o Senhor Jesus Cristo como Salvador, enviado por Deus, agora podem entrar nesse reino. De modo algum, Jesus Cristo deu a Pedro a autoridade sobre a entrada no céu em si. Isso somente pode ser obtido pela fé em Cristo, o Senhor Redentor. Quando o véu se rasgou, amado, nós temos acesso a Deus direto. Nós podemos falar com Deus a qualquer instante, a qualquer momento. É só você fechar a porta do seu quarto e na intimidade com Deus falar com Ele, Ele vai te ouvir. E Ele vai decidir o que será feito. Mas essa intimidade com Deus só tem aquele que abre o coração, que recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E todos aqueles que vierem a Ele, porque a própria palavra dele diz que todos que vierem a mim, todos que estão precisando, que reconhecem Ele está de braços abertos para acolher. Ele fala, vinde a mim, todos os que estão cansados, que se sentem oprimidos, que vierem a Ele vos aliviará. É isso que Ele quer, amado. Coração aberto, coração contrito. Falar com Ele, se arrepender. Porque uma pessoa que busca Deus é porque está arrependido. Uma pessoa que busca Deus é porque reconhece que sem Ele nada pode fazer, nada pode ser feito. E essas pessoas, amados, essas mulheres foram importantes no reino de Deus, muito importantes. E todas as mulheres, aqui na minha igreja, por exemplo, eu posso dizer para você que tem 250 membros, 158 são mulheres. Os homens é menos da metade. E olha que tem mulher na minha igreja, né? Semana que vem, dia 30, vai ter um culto das mulheres aqui, meu Deus do céu. E as crianças? Crianças também na minha igreja tem muita criança. Eu louvo a Deus, viu? Pelas crianças que tem na nossa igreja. O ministério do meu pastor, ele está de parabéns nesse sentido. As crianças têm sido bem acolhidas aqui. E quem é que dá aula para as crianças? Quem é? As mulheres. Elas que vão descer lá embaixo e cuidam dos bebês, cuidam dos infantil, cuidam dos adolescentes. E o reino de Deus está sendo pregado. Então, a mulher é importante, é muito importante. É como o James colocou aqui. É outra parte, né? Unirá o pai, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E daí vem, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra, né? Por isso que Deus quer de nós. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A gente lembrar também aqui que a gente vem falando, né, recentemente, que acho que uma experiência que todo mundo tem, que o Antigo Testamento, a gente sempre tem uma visão de um Deus muito duro, né? E no Novo Testamento a gente tem os ensinamentos de Jesus, né?
que fala mais, tem mais amor, né, no lidar com as coisas, né? Ensina muito a mensagem do amor, da generosidade, né, da verdade. E a gente, o James comentou que lá naquela época, né, eles viviam tão próximo da palavra, né? Moisés ali, o povo, e assim mesmo eles não conseguiam, né, lidar com as mulheres ali. Mas algo que a gente tem que prestar muito atenção é que naquela época eles não tinham o Espírito Santo, né? O Espírito Santo a gente recebeu através da nova aliança, né? E, e o Espírito Santo que nos guia, né? No tempo, né? No dia a dia. Então essas palavras que tem no Antigo Testamento, muita parte dela, a dureza dela, a forma como foi colocada, foi justamente pela ausência do Espírito Santo ali, né? Então, era a forma que Deus tinha de se comunicar com as pessoas, né? E ele só estava ali dentro da arca, né? O Espírito Santo ele ia sobre, né? Ele não entrava nas pessoas, né? Ele não estava dentro das pessoas, né? Então, as pessoas não conseguiam ter essa comunhão, né? E aí, como o Somário falou, né? Foi quando, né, o véu se rasgou, né? Quando Jesus houve o Pentecoste, né? Que realmente a gente conseguiu, a partir dali, ter a presença do Espírito Santo dentro de nós, né? Então hoje nós somos guiados, né? Nós vivemos num período privilegiado, né? Digamos assim, né? Porque naquela época eles não tinham o Espírito Santo, eles não tinham essa oportunidade que a gente tem hoje, né? De sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, e por isso que a gente vê tantas palavras duras, né, no Antigo Testamento, né? Porque justamente por causa dessa ausência, né? Então, presente, a gente vive numa época privilegiada, né? A gente pode estar perto dele o tempo todo, né? Amém? E alguém tem mais algum comentário? Senão a gente já pode orar. Pode orar, já. E viva as mulheres. Viva as mulheres, porque elas, né, têm o papel delas, que é essencial, né, na nossa sociedade, essencial dentro da igreja também, né? Tem uma responsabilidade muito grande, porque, como o James falou, a mulher tem o poder de edificar, como ela tem o poder de destruir também, né? Então, sobre as mãos das mulheres existe uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Como no homem também, né? Mas como, né, no se portar, no se vestir, no falar, né? Se afastar das tentações, da malícia, né? Tudo isso, né, que engloba, acho que não só a mulher, como o homem também, né? Mas a mulher, a gente sabe que tem um papel fundamental nisso daí, né? Tem as palavras no próprio Provérbios fala sobre o laço do passarinheiro, né? Que é o tal do rabo de saia, né? Então, essa é uma responsabilidade muito grande, né? Para que nós, tanto homens como mulheres, não sermos pedras de tropeço na vida de ninguém, né? É importante. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, eu acho que podemos orar, né? É 8:02. Se ninguém tem mais algum comentário a fazer, está aberta a oportunidade aí para orarmos. Tamires, quer orar para a gente, Tamires? Se você consegue falar. Oro sim, oro sim. Estava aqui calada por Vamos dar ser uma bem. Como é que você pode ficar calada, Tamires? Se a gente falou quase o tempo todo a respeito de vocês, Tamires. Eu estava calada porque estava sendo bem explicada a passagem, né? Vocês falaram muito bem. Parabéns, que Deus continue dando essa sabedoria, né? Para vocês, de estar entendendo, para nós, né? Que estamos aqui aprendendo a palavra e foi bem explicada. Se eu falasse, eu ia só estar repetindo o que vocês já falaram, então não tinha porquê, né, eu falar. Mas está sendo muito bom estar ouvindo. Né? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, meu Pai que está no céu, Pai, neste momento, entramos na Tua presença, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai.
e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, por este dia que o Senhor tem nos concedido de acordar, Pai querido, esta manhã, para estar, Pai querido, junto com nossos irmãos, aprendendo mais da tua palavra, Pai, aprendendo do teu amor, da tua justiça, aprendendo, Pai querido, como lidar, Pai querido, com cada situação que o mundo ele tem nos colocado, Pai. Então, eu te louvo e te agradeço por isso que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo, Pai. E quero te pedir neste momento, pela vida de cada um, Pai, que está aqui nesse devocional. Pai, continua nos dando sabedoria, nos dando força, Pai querido, nos dá discernimento da tua palavra. Pai, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor tem colocado na tua palavra, principalmente em parábolas, Senhor, para que nós não viemos nos enganar, pois muitos ainda virão, Pai querido, para tentar enganar até os escolhidos, Senhor, mas que nós estejamos firmes e fortes na tua presença e na tua palavra, Pai. Como a Bíblia diz, né, e foi falado, que sejamos fiéis até o fim para recebermos, Pai, a coroa da vida que o Senhor tem preparado para nós, Pai querido. Então, te peço, renova cada um, fortalece, meu Deus, cada um. Livra de todo mal, Senhor. Vai guiando, Pai, sempre nos teus caminhos. Protege a família, Pai, em nome de Jesus. Vai dando saúde, porque sem a saúde, Pai, não conseguimos, né, fazer nada, mas o Senhor é o médico dos médicos e pode renovar a nossa vida e a nossa saúde a cada dia. Toma cada um em tuas mãos. Aqueles também que ainda não estão fazendo devocional, Senhor, vai dando força para cada um deles, para que eles possam, Pai querido, fazer, Pai querido, né, estudar a tua palavra, mesmo que não seja aqui no devocional, mas que pare em casa por um tempo e estude, Pai querido, a tua palavra, porque um dia podemos, né, não ter mais a tua palavra, a Bíblia Sagrada, Pai querido. Então, que o Senhor venha dar capacidade a cada um para poder, Pai querido, estudar um pouco mais de ti. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.